A Bíblia nos conta que toda a criação é um presente do Pai eterno para o Filho eterno. Que toda a incrível beleza estética da criação foi dada como presente de Pai para Filho. O mundo é belo, belo na visão de Cristo e belo para Jesus Cristo. E nesse lindo mundo de Deus, a Bíblia nos ensina que o lugar onde os filhos de Deus se reúnem para adorá-lo, para prestar culto, para juntos engrandecerem seu nome, é o mais lindo lugar. Muito embora o templo, lugar consagrado como lugar de culto a Deus, é local consagrado como lugar de culto a Deus. Muito embora o templo, e nós estamos dentro de um templo, dentro de um local consagrado para culto a Deus, muito embora esse seja o mais lindo lugar nesse belo mundo de Deus, o templo representa algo maior que ele mesmo. Algo ainda mais belo. O próprio corpo de Cristo. Sobre essa incomparável beleza, a beleza do corpo de Jesus de Nazaré, preciso lhes falar nesta noite. Esta é a terceira mensagem, portanto, sobre a beleza de Cristo. Juntamente com vocês, não posso tirar meus olhos do corpo de Cristo. É essa beleza que nos liberta de toda deformidade, de tudo o que é mal, feio e inútil. É a beleza de Cristo que sustenta a vida e que a devolve quando ela é roubada ou tirada. É Cristo quem nos faz enriquecer em meio à crise. É Cristo quem liberta a mente confusa de toda dúvida, quem concede certeza, segurança e, consequentemente, paz. Sobre o corpo de Jesus Cristo, Deus encarnado morrendo na cruz do Calvário, profetizou Isaías no capítulo 53, leio a partir do verso 2, ele sempre esteve com Deus, ele cresceu como um rebento, como uma raiz em terra seca. Ele não tinha beleza ou majestade para atrair a nossa atenção. Não havia nada na sua aparência para que gostássemos dele. Ele foi desprezado pelas pessoas e até os seus amigos o abandonaram. Ele foi um homem que sofreu muita dor. Nós o tratamos como se fosse alguém sem importância, como se fosse alguém que as pessoas evitam ou nem olham para ela. Na verdade, foram os nossos sofrimentos que ele levou sobre si mesmo. Ele sofreu as nossas dores. Embora nós pensássemos que Deus o tinha castigado, ferido e humilhado pelo que ele tinha feito, na realidade ele foi castigado por causa daquilo que nós tínhamos feito. Ele foi esmagado pelas nossas maldades. Ele recebeu o castigo que nós merecíamos. E isso nos trouxe a paz. Nós fomos curados pelas suas feridas. Diga comigo: castigado, esmagado, desprezado, abandonado. Isaías diz que o corpo de Cristo é o corpo ferido e com muitas dores, é o corpo evitado, é o corpo sem majestade alguma, sem beleza. Essa foi a sentença, diz Isaías, que Cristo recebeu em seu corpo, em nosso lugar. E se Cristo padeceu no seu corpo, em lugar e em favor de todos os que nele creem, a história de seu corpo é a história da fé. O corpo de Cristo nos conta a história da fé. À luz da Bíblia, a linda história desse que é o mais belo corpo é a nossa história, por semelhança e dessemelhança, por igualdade e por oposição. A história do corpo de Cristo
é a história da fé. Nas descidas de Cristo, quando Ele desce ao mundo em forma corpórea, quando Ele desce à cruz, quando Ele aceita o esmagamento, nós subimos. É nossa história por oposição. Na exaltação do corpo de Cristo, quando Ele é glorificado, ou quando mesmo na cruz atrai todos a si, nós igualmente subimos. É nossa história por semelhança. Toda a história do corpo de Cristo, mesmo quando sob escárnio e açoites, é o retrato da nossa cura. Seu corpo é o corpo da nossa redenção. Diga comigo, o corpo de Cristo é o corpo. Erga bem alto as suas mãos e diga, é o corpo da nossa redenção. Aleluia. Consideremos atentamente a história dessa realidade primeira. Realidade na qual até o templo, o santo lugar de culto, se inspira. Pensemos na história do corpo de Cristo. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês da promessa do corpo redentor. Depois do pecado de Adão e Eva e sua punição, Deus, olha só, Deus prometeu à serpente. Em Gênesis 3, verso 15. De agora em diante, tu e a mulher serão inimigas, assim como os descendentes de ambas. O descendente da mulher, na verdade, o corpo do descendente da mulher, te esmagará a cabeça, enquanto tu lhe ferirás o calcanhar. Eu quero supor que o diálogo de Deus com Adão, Eva e a serpente tenha ocorrido à vista de todos os envolvidos. Os 4, então, estavam reunidos. A promessa feita à serpente, naquele exato momento, tornou-se, de fato, promessa para Eva. E nós a entendemos até hoje assim. E está correto. Quando Deus faz a promessa do proto-evangelho, enuncia a fala acerca do proto-evangelho, Gênesis 3, verso 15, Ele anuncia o evangelho à serpente. Quando Deus prometeu que o descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente, eu penso que Eva esperava que seu filho fosse, um de seus filhos diretos fosse propriamente o homem que esmagaria a cabeça da serpente. Eva esperava que seu descendente imediato acabasse com todo o poder corruptor. A cabeça são planos e palavras, a cabeça da serpente. O descendente de Eva, na visão de Eva, destruiria todos os efeitos do cativeiro mental da serpente. Até mesmo os pais desse menino ficariam livres depois que esse menino, certamente como homem, esmagasse a cabeça da serpente. Não é sem motivo que Eva, quando gera por primeira vez, diz a Escritura em Gênesis capítulo 4, verso 1, Eva afirma, com a ajuda do Senhor alcancei um homem. Essa mesma frase, noutra tradução, aparece como, obtive um homem, ó Jeová. E a entonação de Eva aqui possivelmente fala sobre uma invocação do cumprimento da promessa. Um homem nasceu, ó Jeová, é hora de a cabeça da serpente ser esmagada. Mas o homem que nasce é Caim. Não seria Caim o salvador de sua raça? Muito ao contrário. Enquanto o primeiro homem, Adão, pai de Caim, foi o primeiro a pecar, o segundo homem, Caim, filho de Adão, evidentemente, foi o primeiro fratricida, a primeira pessoa a assassinar seu próprio irmão. Ainda não havia chegado o tempo de ser revelado aquele que por meio de seu corpo se tornaria o Salvador. Até que esse tempo chegasse, os homens fracassariam frequentemente no uso de seus corpos, entregando seus corpos a diversas formas de pecado. Caim, definitivamente, ao matar seu irmão,
não seria o Salvador. O tempo passa e Deus levanta um homem para a redenção da humanidade, o justo Noé. Mas depois que Noé sai da arca e o dilúvio termina, a Bíblia diz que ele se embriaga. Depois de livrar a sua família do dilúvio, Noé se embriaga e fica nu em sua tenda. Seu filho Cão o veria nessa condição, contaria para os seus irmãos Sem e Jafé. Seus irmãos, usando uma capa, andando de costas para não verem a nudez de seu pai, porque seria algo vergonhoso, desonroso, andando de costas, levando a capa, cobrem a nudez de seu pai. Quando Noé, diz a Bíblia, acorda da sua embriaguez e fica sabendo do ato de Cão, ele amaldiçoa a descendência de seu filho, a partir do neto, que seria Canaã, filho de Cão. Os povos cananeus estão em vista aqui. Eram povos caucásicos, comenta a Bíblia King James, ou seja, povos brancos que povoaram Canaã, até que Canaã foi tomada pelos descendentes de Sem, os povos semitas, judeus. Ou seja, da linhagem imediata de Noé, não veio o Salvador. O corpo da redenção ainda não estava manifesto. O tempo passou, Deus levantou nosso pai Abraão. Abraão, homem de Deus. Abraão sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, para a terra que Deus lhe mostraria, e Deus lhe mostrou a terra de Canaã. Em sua peregrinação, Deus entregou para Abraão um filho, mas antes da entrega desse filho, miraculosamente para um homem avançado em idade, Abraão, e para uma mulher estéril, Sara, antes do nascimento desse filho, Abraão, diz a Bíblia, cederia ao apelo de Sara e teria relações com sua serva egípcia Agar. Dessa relação, Abraão geraria Ismael, o pai dos árabes, inimigos históricos do povo de Israel. O erro de Abraão em ceder ao apelo de Sara traria enorme sofrimento à sua descendência. Gênesis capítulo 16, verso 11, o Senhor conversa com Agar, disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael. Ishmael significa El, o Senhor ouvirá, ou que El ouça. E foi exatamente o que aconteceu com o nascimento de Ismael e sua expulsão mais tarde. Quando ele está no deserto, ele clama a Deus que Deus ouça. Então há uma marca aqui de Deus ouvindo o clamor na história de Agar e Ismael. Eu volto à leitura. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Aqui está profetizada a briga eterna de semitas e árabes, a descendência de Ismael e a descendência de Isaque, filho de Abraão e Sara. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 13, diz: são estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibzão, Mismá, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Assur. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Cumpriu-se a profecia. Para o Islã, da linhagem de Ismael surge o povo árabe, a tribo da qual o profeta Mohammed, ou Mohamé, pertencia, e as primeiras doutrinas monoteístas que eles carregaram.
Há fontes islâmicas que dizem Ismael ter tido 12 filhos, a Bíblia já dizia isso, que tinha entre 30 ou 137 anos quando morreu, a Bíblia já dizia isso em Gênesis capítulo 25. No entanto, para o Islã, um fato incontestável para os muçulmanos sobre o legado de Ismael é justamente esse: Maomé é um de seus descendentes diretos. O grande profeta do Islã. De Abraão diretamente não veio o Salvador. O corpo da redenção ainda viria como promessa, mas não veio ainda diretamente. A pergunta que fazemos é: como seria o corpo da redenção? Ou como seria o Redentor? É certo que ele seria diferente de Caim, de Cão e de Ismael. Deus disse isto a Moisés. Quando Moisés recebeu de Deus as instruções de como deveriam ser as ofertas do sistema sacrificial, como seria a representação dos pecadores pelos animais sacrificados. Na verdade, é mais que representação, é mesmo substituição. Uma parte das ofertas deveria ser em favor dos pecados, diz Deus a Moisés, dos pecados cometidos por ignorância dos sacerdotes e até mesmo do sumo sacerdote. Pecados por ignorância deveriam ser representados por aqueles animais. A Bíblia diz que os sacerdotes, bem como o sumo sacerdote, o líder supremo do sacerdócio, eles por vezes violariam a lei de Deus sem o saber, e quando mais tarde tomassem conhecimento do mandamento, ofereceriam então uma oferta ao Senhor. Pecou agora, não sabe que é pecado, futuramente toma conhecimento: errei, pequei contra o Senhor, que devo fazer? Ofereço então a Ele um sacrifício. O corpo da redenção seria capaz de livrar os homens dos pecados por ignorância. Isto é, o Redentor jamais pecaria por ignorância, como por exemplo fez Abraão ao gerar Ismael. Em Levítico 4, verso 1, Deus fala a Moisés sobre os sacrifícios em substituição dos pecadores que praticassem pecados por ignorância. Leio Levítico 4 a partir do verso 1. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse aos israelitas o que deveria fazer a pessoa que, sem querer, quebrasse uma das leis do Senhor e fizesse o que é proibido. Se o grande sumo sacerdote, verso 3, cometer um pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerá a Deus, o Senhor, um touro novo sem defeito. Verso 22, se um homem que ocupa uma posição de autoridade quebrar, sem querer, uma das leis de Deus, e for culpado de fazer aquilo que o Senhor nosso Deus mandou que não se fizesse, logo que for avisado do pecado que cometeu, ou seja, logo que ele tomar conhecimento de que outrora pecou, ele trará como sua oferta a Deus um bode sem defeito. Em segundo lugar, o corpo da redenção livraria os seres humanos dos pecados ocultos. Ou seja, o Redentor não cometeria pecados ocultos como fez Cão ao ver a nudez de seu pai Noé. Em Levítico 5, nós temos as ofertas pelos pecados ocultos, aqueles pecados que só depois de algum tempo pesaram na vida do pecador, ou que foram resultado de um envolvimento precipitado da pessoa com algo que mais tarde se mostrou errado. Ela se envolveu precipitadamente com algo, e depois ficou evidente que aquilo estava errado. Ela cometeu um pecado sabendo que era pecado. Por um certo tempo não houve consequência, porém mais tarde o peso veio, a consequência veio.
ela já não tem mais como esconder. Levítico 5, verso 5. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado e trazer a Deus, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deverá ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará a Deus, o Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como oferta para tirar a culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será o sacrifício para tirar pecados, e a outra será uma oferta a ser completamente queimada. Se alguém não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo da melhor farinha como sua oferta para tirar pecados. Não deverá misturar azeite ou incenso com a farinha, pois é uma oferta para tirar pecados, no caso, pecados ocultos. Em terceiro lugar, o corpo da redenção, o Redentor, livraria os homens dos pecados voluntariamente cometidos. Isto é, o Redentor jamais cometeria pecados voluntários como o fez Caim matando seu irmão Abel. Em Levítico 6, Deus fala a Moisés sobre a oferta pelos pecados voluntários, aqueles pecados cometidos conscientemente. Se o pecador houver prejudicado financeiramente alguém, diz o texto, pecados que causavam dano financeiro, restituirá com o acréscimo de 1/5, além de apresentar a oferta ao Senhor. Levítico capítulo 6, verso 5, no dia em que oferecer o sacrifício para tirar a sua culpa, ele entregará ao outro o valor total daquilo que roubou, mais 1/5. E oferecerá um carneiro sem defeito como sacrifício para tirar a sua culpa. Preste muita atenção. Desde Adão até o último dos sacerdotes, os homens pecariam com seus corpos. Desde os dias de Abel, apresentariam ofertas a Deus, sacrifícios que os representariam, como mais tarde viria o sacrifício perfeito, o próprio corpo de Cristo seria oferecido na cruz em nosso lugar. Castigado, esmagado, desprezado, abandonado, ferido e com muitas dores, evitado, sem majestade alguma, sem beleza, Cristo ofereceria seu corpo em nosso lugar. Ele seria como um touro novo, ou um bode sem defeito pelos pecados cometidos por ignorância. Ele seria como uma ovelha ou cabra, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, ou a melhor farinha pelos pecados ocultos. Ele seria como o carneiro sem defeito pelos pecados voluntários. O belo corpo de Cristo, do Redentor, teria a força do touro, a resistência do bode e da cabra, a docilidade da ovelha e do carneiro, a liberdade, o conhecimento e a sensibilidade das rolinhas e pombinhos, ambos da família das aves columbide. Jesus, o Redentor, seria como que feito da melhor farinha para saciar a fome de todo mundo. Sobre rolinhas e pombinhos, que parábola é essa que a Bíblia está fazendo aqui? É preciso sabermos que essas aves podem atingir em voo velocidade de até 80 km por hora, podem voar por distâncias de até 315 km sem se cansar. Elas possuem o melhor sentido de orientação de todas as aves e também de todo o reino animal, podendo localizar seus ninhos ou pombais a mais de 1000 quilômetros de distância.
conseguem detectar sons a distâncias que nenhum outro animal consegue. Eis o porquê de a Bíblia usar esses animais para a representação do Cristo, que conhece, que é sensível, que ouve, que vê. Sensível. Cristo assumiu a carne dos pecadores. Cristo se fez oferta em nosso lugar, em lugar de todas essas ofertas do Velho Testamento. Ele se fez oferta perfeita. Deus não se esqueceria jamais de sua promessa à serpente diante de Adão e Eva. Eva não viu o cumprimento por meio de seus filhos Caim, Abel ou Sete e demais filhos. Porém, uma jovem, virgem, de uma família pobre, uma jovem chamada Miriam, ou Maria, testemunhou a chegada do corpo do Redentor. O corpo que destruiria todos os efeitos do cativeiro mental da serpente. O descendente da mulher, veja que interessante, seria na verdade, a promessa que Deus fez à serpente, o descendente da mulher, seria na verdade, exclusivamente o descendente da donzela. E o filho do homem não teria pai humano. Quantos paradoxos. Ele não seria diretamente filho de homem algum. Seu único pai seria o próprio Deus. De seu pai viria a natureza divina. De sua mãe viria a sua natureza humana, caída e mortal. Maria forneceria a Jesus a carne enfraquecida pelo pecado, essa nossa carne que morre. Deus Pai entregaria seu Filho amado, em quem estava todo o seu prazer. Jesus redimiria a humanidade, primeiro em seu próprio corpo, pois é justamente no corpo de Cristo que céus e terra se encontram. É no corpo de Cristo que a natureza pecaminosa perece e o ser humano é glorificado. A encarnação de Cristo já é a nossa redenção. Na geração de seu filho, Maria já começava a ser redimida e salva. Em seu ventre, humanidade e divindade se uniriam, e a própria Maria e seu esposo encontrariam salvação, como a própria Maria entoa no Magnificat. Os pais do Redentor ficariam livres, depois que ele esmagasse com o seu corpo redentor a cabeça da serpente. Isso é especialmente evidente e necessário. O anjo Gabriel diz à jovem Maria em Lucas 1:35: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer, ele será chamado Santo, Filho de Deus. No Cântico de Maria, o Magnificat, em Lucas capítulo 1, ela nos conta sobre sua necessidade de salvação e exalta a santidade de Deus. Verso 46 ao verso 49, então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Os apóstolos escreveram sobre a descida de Jesus Cristo ao mundo, o Salvador de Maria, o Salvador de todos aqueles que nele creem. Deus Filho deixou a eternidade, Deus Filho deixou o trono de glória, Deus Filho assumiu nossa carne como sua, nosso corpo como seu. O pecado estava de tal modo unido ao corpo humano,
que, como vimos no Antigo Testamento, era exigida a morte dos animais que representavam e que substituíam seus ofertantes. O pecado exige a morte do pecador. Quando os ofertantes chegavam com as suas ofertas, que os representavam diante de Deus, elas teriam que ser mortas. Mas Jesus morreu. E Pedro diz sobre Jesus em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 22, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele não pecou. Ora, muito embora Cristo não tenha cometido pecado algum por toda a sua vida terrena, carregou o nosso corpo terreno recebido de Maria, o corpo enfraquecido pelo pecado. Romanos capítulo 6, verso 6, o apóstolo Paulo diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Mas nós perguntamos, não acabamos de ver, que o corpo de Cristo era também força e resistência, e docilidade, e liberdade, e conhecimento, e sensibilidade, capaz inclusive de saciar a fome do mundo? Sim. Sim, o corpo de Cristo é todo esse conjunto de coisas maravilhosas. O corpo de Cristo, embora enfraquecido pelo pecado, nunca pecou. Era santo, embora enfraquecido. E foi levado por vontade do próprio Cristo à cruz, para que o poder do pecado fosse completamente vencido. Levado a morrer, o frágil corpo de Cristo se fez força e resistência e docilidade e liberdade e conhecimento e sensibilidade, capaz de saciar a fome do mundo. Tornou-se, depois da crucificação, como cantamos no início deste culto, o corpo ressurreto, que comunica o poder da ressurreição a todos aqueles que nele creem. Cristo assumiu no seu corpo santo, nosso corpo do pecado. O santo se fez pecado, a beleza se fez feiura. Nossa fraqueza e fragilidade e desobediência e cativeiro e ignorância e insensibilidade e insaciedade, tudo isso Jesus Cristo sentiu em seu corpo e nos representou na cruz, levando todos esses pecados para lá. Essa é a sequência final da história, da mais linda história que eu quero contar nesta noite sobre o corpo de Cristo. Primeiro, ele veio como um bebê, e como tal foi perseguido para ser morto por Herodes, rei da Judéia. Deus Pai livrou da morte o frágil corpo, mandando José fugir com a família para o Egito. Iniciando a sua adolescência, Jesus ficou no templo fazendo perguntas aos doutores da lei, os mestres da lei judaica. Cuidando das coisas, Jesus estava cuidando das coisas de seu Pai Celestial, mas em sua fragilidade foi repreendido por sua mãe. Deus Pai, contudo, o exaltou, fazendo os mestres judeus ficarem maravilhados com suas respostas. O frágil corpo do menino, rendido a Deus, revelou seu Pai. Durante o cumprimento da sua missão, sua mãe e irmãos acharam que ele estava louco
e quiseram levá-lo à força de volta para casa, para que ele retornasse à vida normal, à vida secular. Marcos capítulo 3 nos conta estas coisas. Jesus conclui o embate com sua família dizendo, no verso 33, você depois pode ler em casa Marcos 3, versos 21 e 31 a 35, eu leio agora 33 a 35. Jesus responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus diz com isso: meu corpo, meu sangue se vinculam a quem como eu faz a vontade de meu Pai. Essa pessoa se faz ou é feita meu irmão, minha irmã, minha mãe. Sendo ele o único que nunca pecou, o Filho amado do Pai, completamente santo. Marcos capítulo 2, verso 15 nos diz sobre ele: durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de um médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. O frágil corpo foi solidário para com os pecadores, para com os impuros, e deu para eles nova força, e faz exatamente o mesmo hoje. Ele dá nova força, força para vencer o mal. Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, sobre o final dessa linda história. Irmãos, quero lembrar-lhes a boa notícia, o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Preste atenção. O frágil corpo, fragilizado pelo pecado, um corpo capaz de morrer, morreu, pereceu na cruz. E ao terceiro dia, ressuscitou em glória. Não há mais o corpo da fraqueza. Jesus agora tem o corpo de glória que comunica a cada um de nós. Hoje Ele nos oferece a sua morte em nosso lugar, e nós participaremos de pão e vinho, que são o oferecimento da morte de Cristo a nós, para que recebamos sua vida, a vida de glória. Nessa noite, ao participar desta ceia, diga: Jesus, Tu és meu Redentor, e as minhas fraquezas todas sem exceção, entrego a Ti, para que morram todas na cruz do Calvário. Recebo Tua vida, recebo Tua força, recebo Teu corpo, recebo Teu sangue. Vamos ficar de pé e exaltá-lo.